Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. No grande derramar do Espírito Santo nos anos 70 e 80, vimos milhares de pessoas de todas as denominações, até milhões. Eu sei porque fomos uma parte distinta desse mover. E nosso programa pela rádio naquela época, estávamos em 600 estações de rádio diariamente, e muitas dessas estações passávamos nelas 2, 3 vezes ao dia. E sei que o Senhor me mandou ensinar sobre o Espírito Santo. Foi o que fizemos por uns 2 ou 3 anos, todos os dias, de segunda a sexta. E vimos várias pessoas batizadas com o Espírito Santo em nossas cruzadas, cultos, seja o que for. Várias dessas pessoas eram batistas, episcopais, luteranos, até católicos, que vinham e eram batizados com o Espírito Santo em nossos cultos. De qualquer maneira, eu me lembro, um certo dia, minha secretária disse que tinha um pastor batista aqui e ele queria falar comigo. Nosso escritório era do outro lado da cidade na época. Naquela época não tinha nada aqui, só um pasto. Então, estávamos saindo para pregar em uma cruzada na manhã seguinte e eu tinha várias coisas que precisava resolver antes de ir embora, mas eu convidei o irmão para o meu escritório. Eu já tinha ouvido o nome dele antes e sabia que ele era pastor de uma igreja batista grande, mas não o conhecia pessoalmente. E ele se apresentou e, então, nunca disse o que ele tinha ido fazer ali e conversamos aliviado por um pouquinho e eu estava com pressa e honestamente a conversa foi se arrastando até a gente discutir um mosquito que estava na parede. E eu pensei assim: olha, eu não sei o que ele quer e eu tenho que ir embora, eu tenho muito trabalho para fazer aqui. E pensei, eu vou acabar com essa conversa aqui de maneira positiva. E falei, meu irmão, me responde um negócio aqui, por favor. O que você acha sobre o batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas? E me chocou por completo. Ele pulou e falou, achei que você não ia perguntar. E eu falei, o quê? Ele disse, há 2 semanas, 1, 3, sei lá, não lembro. O Senhor me encheu com o Espírito Santo e ele disse: eu estava orando nessa manhã. E ele disse: eu sou pastor de uma igreja que não acredita nisso. E ele falou: eu estava perguntando ao Senhor o que fazer, ou como é que eu vou falar para a minha igreja, o que é que eu vou dizer. E o Senhor falou para mim vir ver o Jimmy Swagger. Eu nunca vou esquecer. E eu pensei, o que que eu vou falar para esse homem? Uma grande palavra de conhecimento. Eu falei, meu irmão, o que o Senhor te mandar fazer, faça. Foi minha grande palavra de sabedoria, mas era o que ele precisava. E pouco depois eu o encontrei de novo e eu perguntei assim: e como é que está a situação com sua igreja? E ele disse: eu não estou mais naquela igreja. Ele falou: eles não me pediram para ir embora, apenas cortaram a luz, a água e tudo mais. Mas então, eu perguntei: o que aconteceu? Aí ele disse: acabou que eu não falei nada para eles sobre ser cheio com o Espírito Santo, mas ele disse: em um domingo de manhã, logo depois que eu conversei com você, uma senhora veio até mim e disse: irmão Smith, não era o nome dele, mas disse: irmão Smith, eu não estou me sentindo bem, você pode orar por mim? E ele disse: irmão Swagger, antes de entender o que eu estava fazendo, coloquei a mão na cabeça dela e disse em nome de Jesus, e ela caiu de costas no chão. E ele falou: todo mundo começou a correr de tudo que é parte da igreja, pedindo: ora por mim, e todos que eu tocavam começaram a cair. E eu falei: isso é bíblico? E ele falou: eu acho que é. Então,
Ele diz que todos caíram, mas ele diz que depois que o culto acabou, 2, 3 horas da tarde, ele falou que o corpo de diáconos queria encontrar com ele para reunião. E ele falou: Eu nunca falei nada sobre o Espírito Santo, mas eles sabiam que aquilo não era normal, a maneira batista de impor as mãos sobre as pessoas e eles caírem para trás. Ele falou que a igreja inteira tinha caído no chão, mas ele disse que estava construindo uma outra igreja, começou uma outra igreja e estava construindo na época. Mas este é um exemplo e existiram milhares de exemplos dessa maneira em volta da nação, na verdade, no mundo inteiro, que foram batizados com o Espírito Santo e o Senhor os usou grandemente na própria denominação deles e por aí vai. Sabe, irmão Swagger, eu tenho um coração, pessoalmente falando, tenho um coração por cristãos que são batistas, especificamente, até mesmo metodistas ou presbiterianos, especificamente batistas, porque foi de onde eu vim. Os dois lados da minha família são batistas, todos aqueles que têm Jesus, é claro. E ter um coração por eles e ser cheio do Espírito Santo, eu já vi tantos batistas cheios do Espírito Santo e eu sei que creio muito nisso. Existem só Deus, é claro que sabe, eu não vou dizer muitos ou poucos, mas existem aqueles em igrejas batistas ou igrejas que não são cheias do Espírito Santo, como batistas, metodistas ou até mesmo luteranos, famintos pelo Espírito Santo. E eles estão assistindo agora. Você mesmo falou algumas semanas atrás, quando você perguntou à irmã Swagger sobre os e-mails, quem está assistindo, e ela disse batistas, metodistas e por aí vai, luteranos também assistem. E Bob, nós recebemos mais e-mails de pessoas que dizem que querem o Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Então, existem batistas, metodistas e a lista é longa que estão famintos pelo Espírito Santo e na igreja deles, aonde eles frequentam, não estão recebendo. Então eles assistem o programa e eles amam quando falamos sobre o Espírito Santo. Se você está sedento, e essa é a analogia que eu gosto de usar, se você está sedento, então você quer ouvir alguém falando de água, tá bem? E o Espírito Santo é como água, comparado à água. Existem muitas pessoas que estão assistindo até agora, que são famintas pelo Espírito Santo, e na conferência, como mencionei mais cedo, havia ali o Mike Chora. Você conhece ele? Foi a conferência que ele fez para jovens. Ele tem uma conexão com muita gente que não é cheia do Espírito. E haviam batistas naquela convenção, metodistas e até um grupo de uma igreja católica que foi e foi salva. Foi maravilhoso. E ele recebeu uma carta de um ministro metodista que levou 3 de seus jovens e ele disse no e-mail dele, ele falou sobre o culto, a mensagem que eu preguei. E ele falou para o Mike na carta, ele falou, só queria te dizer que um dos meus cultos favoritos foi a mensagem ministrada pelo Bob Cornell, e eu não estou dizendo isso para que ninguém bata palmas para mim, só testemunhando o que ele falou. Fazia anos que eu estava faminto pelo Espírito Santo. E olha, estou falando de um ministro metodista. E ele disse, eu sempre acreditei no poder do Espírito Santo. Mas raramente eu vou para uma conferência aonde ministram sobre isso. Mas ele disse, a mensagem que o Bob Cornell ministrou, eu creio que foi a mensagem mais bíblica que eu já ouvi sobre o poder do Espírito, que já ouvi em uma conferência. E um de seus jovens foi à frente e foi batizado com o Espírito Santo naquele culto. E ali estava um metodista que disse, agora, ele falou assim na carta, agora eu posso voltar e posso suprir esse jovem no poder do Espírito Santo e continuar encorajando ele no que diz respeito ao poder do Espírito Santo. Então existem pessoas famintas aí, sim.
Eu não gosto de dizer isso. Hoje em dia, isso é algo negativo, mas cada vez menos mensagens como a que você falou estão sendo pregadas sobre o Espírito Santo. Cada vez menos igrejas estão aceitando a operação do Espírito Santo. Talvez desde que começou o derramar do Espírito Santo na virada do século XX. E isso é alarmante. É uma igreja aqui ou ali que tem o que você descreveu, mas não são muitas. Não são muitas. E eu oro para que Deus venha usar qualquer ministério, usar esse ministério, porque eu sou líder aqui e queremos ver um grande mover do Espírito. Creio que Deus está fazendo isso. Olha o que aconteceu no domingo passado. Último domingo de manhã, meu Deus, foi um grande mover do Espírito. Foi mesmo. Mas o Senhor me disse especificamente que através dessas câmeras, aonde o Espírito for, grandes coisas podem ser feitas pelo Senhor. E acredito que veremos milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo na medida que o Espírito de Deus começa a se mover em um problema como esse, ou quem sabe em uma das conferências, ou no domingo de manhã, ou quarta à noite. Deus pode fazer coisas grandiosas e eu creio nisso. Eu tenho tempo para fazer um comentário? Eu conto no outro programa. Tá bom. Não é essa a fome que Cornélio tinha? Exatamente a mesma coisa que falamos disso hoje. E Deus viu isso. E aonde existe um coração faminto, Deus vai tocar o coração faminto. Vai mesmo. E eu quero que sejamos, pela graça de Deus, o conduente que vai levar essa palavra para as pessoas que estão famintas pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas não estão indo para igrejas onde o Espírito Santo ministra. Então a fome vem de onde? Do Espírito Santo que está tocando o coração deles. O nosso tempo acabou. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.